Olá aluno, olá aluna. Para quem não me conhece, eu me chamo Ítalo Brandão, sou engenheiro eletricista e estou aqui nessa série de vídeos apresentando o curso de instalações elétricas de baixa tensão. Bom pessoal, agora nós vamos falar sobre o fator de demanda, né? A potência instalada, o fator de demanda e terminar o nosso bloco, né? Com esses conceitos, ok? Certo, vamos lá. Primeiro pessoal, a carga instalada a gente pode ter como definição aqui, deixa eu só colocar aqui, a gente pode ter como definição ela como o somatório de todas as potências dos equipamentos, né, na minha residência, no meu empreendimento. Por exemplo, se eu tenho um eletrodoméstico de 200 watts, outro de 300 e outro de 1000, eu vou ter o que? 1500 watts ou 1,5 kW, né? Eu posso expressar tanto em watts ou quilowatts. E esse somatório é chamado de carga instalada ou potência instalada da minha unidade consumidora. É isso que vocês têm que saber aqui de carga instalada, certo? Então vamos ver a definição aqui, como eu falei, né? É a soma das potências nominais de todos os equipamentos em kW, pode ser em watt também, em watts, ou seja, o valor da potência que seria consumido se todos os equipamentos estiverem operando ao mesmo tempo. Se eu ligar todos esses equipamentos, né, o que eu falei de 200, o outro de 300 e o outro de 1000, eu vou ter esses 1500 watts, né? Então seria minha carga instalada. Beleza? Já a demanda ela vai ser a potência máxima utilizada, ó a palavra aqui mágica, ó. Utilizada. Deixa eu até anotar aqui. Utilizada na instalação. Não é o que ela está lá, não é porque ela está lá que ela é demanda. É porque ela está sendo utilizada, ela está sendo demandada da minha rede elétrica, beleza? Palavra-chave aqui, demanda utilizada. Está sendo demandada, né? Sinônimo aqui de requisitada. Requisitada da minha... solicitada também, né? Solicitada da minha instalação elétrica, beleza? E aí eu falo aqui também que ela é menor do que a carga instalada. Mas não é uma verdade, não é 100% verdade isso, né? Porque depende da unidade consumidora. Eu vou já retomar esse assunto. Mas leve em consideração isso por enquanto, né? Menor do que a carga instalada. E para relacionar a potência instalada, né, ou carga instalada com a demanda, eu tenho justamente meu fator de demanda. Ele vai ser a razão entre a demanda máxima atingida na instalação e a carga instalada. Ou seja, fator de demanda vai ser demanda máxima na instalação e a carga instalada, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqueles três equipamentos, né, que eu falei. Um de 200, um de 300, eu vou simplificar aqui, né, para facilitar. Um de 200, um de 300 e um de 500. Totalizando assim 1000 watts. Aqui foi 100, não. 1000 watts. No caso aqui, minha carga instalada seria 1000. E vamos supor agora que eu só uso esses dois aqui, ó, o de 200 e o 300, no máximo, né? Não, eu vou melhorar isso aqui. Eu vou dizer que em determinado tempo, de 0 horas até 12 horas, até meio-dia, eu uso esse e esse, certo? Então eu uso 500 watts. E de 12h01, né? De meio-dia e 1 até 23h59 horas no meu dia, eu vou utilizar o de 300 e o de 500, ou seja, 800 watts. Percebam aqui que esses dois valores aqui são valores de demanda, né? Nesse primeiro horário eu tenho demanda 1, posso chamar aqui demanda 1 e demanda 2, certo? E aí meu fator de demanda, ele vai variar, né? Ele pode variar conforme o horário, pode variar conforme a instalação, né? Mas o que eu quero que vocês percebam é que vocês vão pegar o pior caso, né? Vocês vão pegar qual é o pior caso nessa instalação? É justamente esse terceiro aqui e esse segundo aqui funcionando ao mesmo tempo. Então, o meu fator de demanda aqui vai ser 800 sobre 1000, né? Certo?
E aí eu vou ter, por exemplo, 80%, né, no caso. Vou ter 80%. Ou seja, no máximo, dependendo do horário, eu uso 80% da minha carga instalada. E isso vai ter uma implicação muito grande no nosso dimensionamento, né? Lá no final do nosso curso, a gente vai ver o que isso interfere, né? Não faz sentido eu aprofundar isso aqui, mas a gente vai ver, vai servir muito, né? Guardem essa informação. Aqui, pessoal, também, só pra gente fechar aqui. Aqui vai ser um exemplo da minha demanda variando conforme o horário do dia, ó. Vejam aqui que é o meu tempo. Aí aqui eu tenho minha demanda, ó. Ela tá variando conforme as horas do dia. Eu posso também chamar de dia do mês, né? Enfim, ela vai variar até o valor de demanda máxima. Que nesse caso aqui, ó, eu falei que, ó, é menor do que a carga instalada para a demanda, né? Nesse caso, seria verdade isso aí se eu tivesse aqui minha potência instalada bem aqui, ó, minha potência instalada aqui, ou seja, minha demanda ela vai ser sempre menor do que a minha carga instalada, né? Eu tenho essa diferença aqui, esse meu delta D, né? Vamos supor, uma distância aqui entre elas. Mas nem sempre isso é verdade. Eu posso muito bem ter esse caso aqui, ó. Eu posso muito bem ter esse caso aqui da minha demanda máxima ser justamente a minha potência instalada. E onde é que isso vai ocorrer? Vai ocorrer justamente, pessoal, em hospitais, por exemplo, né, em cargas assim, escolas, dependendo, escritórios. Então, depende muito da aplicação, né? Por isso que é bom você, quando estiver projetando, for projetar, conversar com o cliente, né? Conversar com ele e saber mais ou menos qual vai ser o fator de demanda que você vai adotar, né? Claro que a gente pode encontrar algumas normas, né? Algumas literaturas, mas o mais importante mesmo é você considerar o que o cliente está falando para você, certo? Porque o projetista ele é livre para mudar esses fatores. É exatamente isso que eu falo aqui, ó. Algumas normas técnicas, como a NT01, fornecimento de energia elétrica de baixa tensão, da Equatorial Piauí, dimensionam a entrada de energia trifásica de acordo com a demanda do local. Ou seja, ela não dimensiona conforme a potência instalada, mas sim com a demanda. Porque essa concessionária, ela dá os valores lá de demanda, né, os fatores de demanda dela, sugestões, né, são sugestões, e a pessoa pode dimensionar o padrão de entrada, né, os cabos de entrada conforme a demanda, porque ela entende que realmente é o máximo de energia que vai ser demandada da minha unidade consumidora. Mas, por exemplo, tem outras normas, como por exemplo no caso da Enel, ela utiliza o padrão de entrada, que é o caso da entrada de energia, dimensionando conforme a potência instalada. Então isso varia conforme concessionária, certo? Vai ter essa variação. E para a gente finalizar esse tema, a gente tem a sugestão de leitura para você ler, né, sobre o fator de diversidade, que é outra grandeza aqui, outro tema muito importante para você pesquisar, né? Então aconselho aí a leitura sobre esse fator. Bom, pessoal, outro conceito aqui básico importante é o tipo de fornecimento. A gente já viu até as fórmulas lá, que o fornecimento pode ser monofásico, bifásico ou trifásico, mas o que eu quero deixar aqui para vocês é que ele vai variar basicamente de acordo com a quantidade / potência dos equipamentos. Ou seja, se eu tenho uma potência menor, ela vai ser monofásica. Se eu tenho uma potência intermediária aí, eu tenho bifásica. E se eu tenho uma potência muito grande, eu vou ter que distribuir essa minha potência nos 3 fios, né, nos 3 cabos. Ou seja, eu vou ter uma rede trifásica. É exatamente isso, ó. No caso aqui da Equatorial, né? Vamos lá, Equatorial. Quando a carga instalada é menor que 12, eu vou ter no Maranhão, Piauí e Alagoas a rede monofásica. Já se ela está entre 12 e 75 kW, no Maranhão, Piauí e Alagoas também, eu tenho que ela necessariamente tem que ser trifásica. Ou seja, eu só tenho monofásica e eu só tenho bifásica. Agora, no caso do Pará, não. Eu posso ter, aliás, eu só tenho monofásica e só tenho trifásica. Já no caso do Pará, não. Eu posso ter bifásica para cargas instaladas entre 10 e 15 kW,
certo? Eu posso ter uma rede bifásica no Pará. Então, percebam que é justamente feita conforme a quantidade barra potência dos equipamentos, né? Essa escolha aí de monofásico, bifásico ou trifásico. Mas é importante ressaltar também que, dependendo da concessionária, né, eu vou ter algumas exigências. Caso, por exemplo, a potência individual de um equipamento seja maior que 5 kVA, vamos supor que eu tenho um motor maior que 3 CV ou 5 CV, ou um equipamento maior que 5 kVA, eu vou ter que ter necessariamente uma rede trifásica, né? Então isso que fala a NT001 da Equatorial Piauí, né? Claro que isso aí pode variar de concessionária para concessionária, mas na maioria das vezes tem, né? Por exemplo, uma instalação com máquina de solda, com um motor de tantos CVs, né? Se eu não me engano, tem maiores que 3 na Equatorial, ele, a partir de motores maiores que 3 tem que ser trifásica a instalação, né? Algumas coisas desse tipo. Então vejam que a concessionária também pode limitar aí conforme a potência individual de um equipamento, certo? E aí, pessoal, para a gente finalizar aqui esse bloco, a gente tem os conceitos aqui de circuitos elétricos, né? O circuito elétrico ele vai ser o conjunto de pontos protegidos, pontos elétricos, né? Por exemplo, aqui uma TV, uma tomada de TV, né? Uma tomada de TV, uma tomada de um roteador, uma tomada, deixa eu ver, outro tipo de tomada, né? Uma tomada genérica aqui, de algum equipamento que tem na sala, por exemplo. Eu vou ter um circuito elétrico abrangendo esses 3 equipamentos, né? Caso eles estejam protegidos pelo mesmo circuito de proteção, né? Mesmo dispositivo de proteção, aliás. Então é isso que eu falo aqui, ó. Posso definir um circuito elétrico como um conjunto de pontos elétricos, pode ser ponto de iluminação ou tomada, né? Que são alimentados pelos mesmos condutores, né? Vejam aqui, ó, palavra-chave também aqui, mesmos condutores, e portanto são protegidos por um mesmo dispositivo de proteção, que no caso a gente vai ver que é o disjuntor. Disjuntor aqui que vai ser visto pela gente também é um tema importante. Como exemplo de disjuntor, é possível distinguir 2 tipos de circuitos em função da sua localização na instalação. A gente já até viu no início desse curso um esqueminha, né? Que era o circuito de distribuição e o circuito terminais, né? Cargas terminais, circuitos terminais. Ó, tá aqui, circuitos terminais, né? Qual é a diferença desses circuitos? O circuito de distribuição, ele vai estar aqui entre o medidor e o QGBT, né? Então ele sai do meu medidor lá, eu recebo minha energia da concessionária, vai para o meu quadro de distribuição e nesse meio desse percurso eu tenho o meu circuito de distribuição. Ou seja, supor que eu tenho aqui cabos, vamos supor que é monofásico, né? Monofásico. Então eu vou ter aqui 2 cabos de 10 milímetros quadrados, né? Certo? Nesse trecho. Então eu tenho o meu circuito de distribuição. Já os circuitos terminais não. Eles são circuitos, como o próprio nome diz, que terminam. Eles vão para as cargas terminais, né? As cargas terminais, que são justamente os ar-condicionados, tomada, iluminação, ok? E eu posso ter também os meus quadros parciais, né? Onde é que eles entram, meus quadros parciais? Aqui, ó. Vejam que eu tenho o meu quadro geral aqui e eu posso ter quadro parcial e depois outras cargas, outros circuitos terminais, certo? Deixando de uma forma mais prática, eu posso ter assim, pessoal, ó. Eu posso ter aqui, ó, o quadro de medição, que seria o meu medidor lá, né? O quadro de medição, o QGBT, deixa eu ajeitar aqui, QGBT, ou letra feia, te dizer, viu? QGBT. E aí, do QGBT, eu posso ter aqui quadro parcial, né? Um quadro parcial, posso ter outro quadro parcial. E posso também ter, nesse QGBT, os meus circuitos terminais, né?
E a partir do meu quadro parciais também circuitos terminais. Mas por que existem esses quadros parciais? Justamente porque em alguns casos eu tenho que segmentar minha instalação elétrica muito grande. Imagine aí um prédio, né, que tenha X andares, né, por exemplo, 3 andares. Eu posso ter um quadro geral embaixo, no térreo, e um quadro parcial em cada um dos andares para me distribuir a minha energia, certo? Então vai ser basicamente isso a funcionalidade dos meus quadros parciais, ok? Se aplica mais em instalações maiores. Por isso que o quadro geral de baixa tensão, o nome dele é QGBT, né? Porque ele é o geral. Dele podem partir tanto circuitos terminais quanto quadros parciais, né? Beleza, pessoal? Então, com isso a gente finaliza esse bloco, né? E no próximo bloco a gente vai falar sobre os principais componentes da instalação elétrica, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido nesse bloco e aguardo vocês na próxima aula. Até já!